Obrigado, gente. Pode se sentar. Vocês devem estar pensando, hoje tem muita unção mesmo, o Honório está chorando. Que coisa tão perfeita. Eu acho que vai cantar essa música no céu, irmão, sinceramente. Que coisa tão rara, músicas que exaltam a Deus e somente a Ele. Parabéns, gente, parabéns. Ele ainda é o centro de tudo esse negócio aqui. Aleluia. Glórias a Jesus Cristo. E a adoração me roubou 3 minutos. Me devolve aí 3 minutos. Ah, Jesus Cristo. Que alegria estar de volta aqui, gente. Esse que é o segundo melhor lugar do mundo para pregar, depois de Goiânia. Agora eu estou lá, tenho que defender meu pitch. E é uma alegria estar de novo aqui numa edição do Firmes na Verdade. Estava com muita saudade de ministrar no Firmes na Verdade. Eu acho que o último que a gente ministrou foi em 2019. Depois veio a pandemia. E desde então não ministrei mais nesse evento, que é um evento do meu coração. Eu acredito que quase todas as edições aqui em Brasília eu tive presente. Aliás, o primeiro evento que eu fiz em Brasília foi Firmes na Verdade, eu e Fernando Leal ministrando lá na Praça do Relógio. Que coisa tão legal, né? Eu estava assumindo a coordenação doutrinária naquele ano, e agora, uma honra estar aqui ministrando com o Fernando, que tem assumido a minha posição, feito um trabalho muito melhor do que o que a gente desenvolveu. Parabéns, Fernando. Obrigado mais uma vez, Litiana, pela confiança de sempre, de abrir o púlpito para que a gente ministre a palavra de Deus. Amém, gente? Quando eu recebi o convite para estar aqui no Firmes da Verdade, eu comecei a pensar numa mensagem das típicas que eu fazia no Firmes da Verdade, e comecei a pensar em alguns assuntos. Eu queria falar sobre o perigo do engano doutrinário e coisas assim, mas eu acho que o ministério pastoral está começando a ganhar proeminência sobre o ministério. Estou até chorando na adoração, gente. Eu acho que eu estou virando pastor mesmo. Tem ovelha, as minhas ovelhas estão aí ainda? Já tá uma 12 ovelhas. Glória a Deus. E tem uma mensagem que ela está muito forte no meu coração nesses dias. De fato, tem 2 mensagens que eu estou pregando há uns 2 meses na igreja. O pessoal só não percebeu que eu só mudo um versículo, mas eu estou pregando só essas 2 coisas constantemente. E uma delas, essa que eu vou pregar, eu preguei realmente semana passada. E eu pensando esses dias, o que eu vou ministrar aqui, e gente, eu não consegui fugir disso. Amém? Não tem nada de requentado, é o que está mais fresco no meu coração para transmitir para o seu coração. Amém? Cara, me devolve um minutinho ali. Jesus. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Eu vou ter que correr. Gênesis capítulo 2. Eu acredito, irmão, que você conhece muito bem esse versículo, você já ouviu muita coisa sobre ele, e é maravilhoso como a palavra de Deus. Na verdade, irmãos, hoje, depois de muito tempo dedicado a estudar a palavra de Deus, eu penso o seguinte: Deus revelou tudo no texto. Amém, irmãos? A gente que é teimoso de estudar. O que a gente chama de revelação no texto nada mais é do que um negócio que sempre teve lá e a gente nunca percebeu. Você me ama ainda? E tem um negócio que eu não tinha visto nesse texto aqui há muito tempo, e eu vi recentemente, me foi mostrado, lendo um livro, o autor comentou isso, eu falei, meu Deus, e daí nasceu isso que eu quero compartilhar ao seu coração. Gênesis capítulo 2, o verso 18. Você conhece bem o texto. No capítulo 2, é como que um detalhamento da criação, né? Nós temos 2 narrativas da criação. Na primeira, o homem é parte de um todo da criação.
na segunda narrativa da criação, o homem é colocado como uma coisa mais importante e a criação está em torno do homem. Isso era muito comum nos textos antigos. Moisés usa desse recurso até para tudo aquilo que ele quer transmitir. E no versículo 18 tem uma frase que eu considero, esse coisa ele fica meio, se está dando para ouvir, está tudo bem. O problema é que a cabeça é grande, cara. Para o meu cronômetro ali. Não tinha percebido, não? Joselito, mentir ainda é pecado. Viu? Eu quero dizer que eu vou pregar hoje para você que está frustrado e desgastado. Você que foi maltratado ontem, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu vim aqui te consolar. Eu não vou fazer apelo, porque senão vou te colocar em maus lençóis depois disso aqui. Mas, inclusive, eu soube que o pastor Joselito está com a matriz do CD. Se alguém quiser. Eu brinquei com eles, talvez eu tenha pecado ao falar isso, mas mensagem do Irene é boa de assistir, né? Ouvir o áudio não deve ter muito sentido, mas eu não sei qual é o seu nível de frustração como é que é? Desgaste, né? Não me descontaram o tempo do microfone, viu? Vamos lá. Gênesis capítulo 2 e versículo 18 diz assim: você conhece a história, Deus botou o homem lá no jardim, falou dele da árvore do conhecimento do bem e do mal, e no versículo 18, olha o que aconteceu. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe, o quê? Eu estou lendo só para, você tem a NVI aí, querido, só para ficar a mesma. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, e ele diz: alguém que o auxilie e lhe corresponda. Amém, irmãos? E eu fiquei muito chocado com o que eu vou compartilhar com você desse versículo aqui, e eu fui dar uma estudada, fui dar uma aprofundada, fiz como manda o figurino, fiz uma exegese mesmo, fui olhar as palavras no original, vi todas elas, estudei, vi várias versões, e eu fiquei impressionado, porque a palavra aqui, far-lhe-ei, como nós lemos no tradicional, né, na versão tradicional, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, ela é muito influenciada pelo restante do texto, porque você sabe que ao longo do texto, Deus vai criar a mulher, amém, irmãos? Mas a expressão aqui, auxiliador e idôneo, ela não tem gênero, amém, irmãos? Eita, nós está dizendo, calma, eu não estou dizendo o que o pessoal moderno quer dizer. O que eu estou dizendo é que a palavra usada aqui, ainda nesse texto, não implica o feminino. Você está comigo, irmãos? Mas calma, a solução de Deus foi a mulher, não foi o Sebastião. Amém? Só que eu quero que você entenda aqui é que ele está falando de ajuda. Amém? Não de ajudante. Amém? Ou ajudadora. Deus está dizendo: eu vou dar uma ajuda para ele. Inclusive, a palavra hebraica traduzida por ajuda é uma palavra não masculina. No português, ajuda é uma palavra feminina. Amém, irmãos? Mas no hebraico, a palavra ajuda é uma palavra masculina. Também não está dizendo que Deus trouxe um ajudante. Amém, irmãos? Trouxe uma ajuda. Amém, irmãos? Só que a expressão uma ajuda no hebraico é uma expressão masculina. Amém? Ok? Poderia ser traduzido por um auxílio. E a expressão idônea, ou que lhe corresponda, na literalidade do texto, é literalmente alguém que esteja diante dele. Ok? Alguém que esteja diante dele. O que ele está dizendo, ou com as traduções idônea, lhe corresponda, é que é literalmente alguém da mesma qualidade e valor. Eu achei que as mulheres iam dar um amém mais legal agora. Porque eu não sei como foi que o povo inventou de criar machismo na Bíblia. Quando o capítulo 1 nos diz que homem e mulher foram feitos à imagem de Deus, e o capítulo 2 diz que é colocado alguém da mesma qualidade de frente. Você está comigo, irmãos? Amém, gente? Então Deus vai criar a mulher. Mas o que realmente me assusta nesse texto, e Lu falou comigo sobre
o tema desse evento, ele é fundamentos, e eu comecei, desde que Lu falou comigo sobre isso, eu comecei a pensar sobre os fundamentos da palavra da fé. Eu pensei as matérias do Rema, falei, deixa eu ver qual que eu vou falar. Mas eu comecei a me lembrar, irmãos, do pastor Bud. Quando eu morei em Campina Grande, a gente chegou em Campina Grande, infelizmente, um mês depois dele ter falecido, né? 2 meses, né? Mas eu morei em Campina Grande em 2002, sozinho, ainda não era casado, e muitas vezes o pastor Bud foi ao Rio de Janeiro e ficou na minha casa, ficou hospedado no meu quarto, na verdade, na minha cama muitas vezes. Eu já contei isso aqui. Eu achava que eu tinha um quarto maior porque eu era o filho, né, favorito. E eu descobri que na verdade o meu quarto era o de hóspedes, e minha mãe deixava eu dormir no quarto de hóspedes quando não tinha ninguém. O meu quarto era a sala. Mas eu já me curei, irmão, estou bem. Eu já fiz uma cura interior. Na cruz do Calvário, eu fui curado. Amém? Pai, mãe, se estiver assistindo, eu estou tentando perdoar. Bom, uma das cenas que mais marcou a minha vida com o pastor Bud, eu ouvi muitas mensagens dele que me marcaram nas conferências. A gente teve a oportunidade depois de casado hospedá-la em nossa casa, e era sempre muito enriquecedor. Eu lembro de ir com o pastor Bud no mercado, eu fui com o pastor Bud no shopping, e a gente com o pastor Bud aprendia a todo o tempo. Eu sei que Lito pode dar esse testemunho, e Fernando também. Estar com ele parado, olhando ele respirar, era educativo. Mas nenhuma cena me marcou mais quando eu fui acordado ouvindo ele orando na cozinha. Eu estava na sala, dormindo no chão, e ele estava na cozinha orando. E eu ouvi a oração dele, ele estava orando baixinho, mas eu acabei acordando, ouvindo ele orar. E então é ridículo isso, mas eu fui para perto da porta da cozinha, fiquei parado ouvindo a oração, porque eu queria aprender como é que o pastor Bud orava. Talvez, mas eu aprendi. E me surpreendeu uma coisa, o pastor Bud estava lendo 1 Coríntios capítulo 13, na versão amplificada, e tornando o pessoal cada coisa que a Bíblia dizia. O amor é assim, o amor é paciente. Então ele dizia, eu sou paciente. Ele orava em inglês, eu consegui entender essa questão, e eu nunca me esqueci daquilo. Amém? Eu nunca me esqueci daquela cena, daquela importância que ele dava sobre essa questão de andar e viver em amor. Amém, irmãos? E esse texto aqui me chama a atenção uma coisa muito importante, irmãos. O que é, Honório? Olha só, se você ler o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que Deus está criando todas as coisas, e tem um comentário que Deus e o céu fazem a cada coisa criada. Qual é? E viu Deus que era bom. Amém, irmãos? Você está comigo? E aqui Deus colocou o homem no Éden. Amém? E o que Deus disse aqui? Deus fez o homem, Deus colocou o homem no Éden, aonde Deus visitava o homem diariamente. Esse homem não tem pecado. Esse homem não é redimido. Esse homem nunca pecou. Até aqui. Você está comigo, irmãos? Ele não tem com Deus, como nós, uma comunhão restaurada. Adão não precisava renovar a mente. A mente dele nunca foi corrompida para ser renovada. Adão era perfeito. Alô? Adão estava na condição de humanidade de Cristo, enquanto homem, obviamente. Amém, irmãos? Adão nunca foi Deus, Cristo é Deus. Amém? Mas no aspecto humanidade de Cristo, Adão estava na perfeita condição de Cristo. Amém? E Deus olha para o homem que tem acesso a Ele. Alô? Presta atenção nisso. O homem tem acesso direto a Deus. Deus visita o homem. Eles estão no Éden, sem pecado. Deus olha para ele e fala assim, ó, não está bom. E quem disse isso?
Deus. Não foi o homem. O homem nem sabia que não estava bom. O homem achava que estava perfeito. Mas é uma observação divina. De que apesar do homem ter Deus e ter o Éden, ainda assim não estava bom. Quero que você olhe para quem está do seu lado e diga para ele assim, ó, você não é tudo que você precisa. Diga para o outro assim, ó, você sozinho não é bom. Quem disse isso? Deus. Alô? Isso é muito contrário do que temos ouvido hoje em dia na humanidade, no mundo aí fora, e também nas igrejas, infelizmente. Talvez, você sabe que eu costumo soltar uns desabafos no meio da pregação. Porque a pregação hoje, ela é individual, é você consegue, seus sonhos, nada vai me parar, uhul! Mas eu fiquei muito tocado pelo louvor hoje, irmãos, porque aconteceu uma coisa que está muito raro na música hoje em dia. O que, Honório? As músicas falam nós, não eu. O cara vem para a igreja, reúne com o corpo e ele canta, eu te amo. Não é mais nós, não é mais estamos aqui reunidos em família. Às vezes o ministro de música fala assim, ó, esqueça quem está do seu lado, se fosse para esquecer eu ficava em casa, eu vim para cá para congregar com ele, para adorar junto, para comungar. É por isso que a comunhão, a reunião presencial jamais será substituída. Jamais, ela não pode ser substituída. Porque não há culto sem comunidade. Culto não é, nem nunca foi, individual. Culto é coletivo. Alô? E Deus olha para o homem sozinho. Todos os talentos que Deus colocou no homem estavam lá. Todo o recurso estava lá. Toda a habilidade estava lá. Não tinha pecado. Não tinha nada errado. Deus olha e fala o quê? Não está bom. Alô? É mentira. Esse negócio que diz, tudo que você precisa está em você. Não, não está. Tem coisa que você não tem e que você vai depender de alguém que está do seu lado. Você não é tudo que você precisa. Você não sabe tudo, você não consegue tudo, você não tem todas as habilidades. Que coisa libertadora. Deus disse, não é bom. E eu comecei a reparar, irmãos, olhando para toda a Escritura, eu tenho o hábito de fazer leituras bastante aceleradas para ler mais de uma vez por ano a Bíblia, e por favor, não estou aqui me gabando falando isso, eu tenho tempo para isso faz parte da minha profissão, está tudo bem, amém, irmãos? Pastor, eu só consigo ler a Bíblia inteira a cada 2 anos, tá bom? Irmão, tá ótimo, tem gente que nunca leu a Bíblia na vida, você está comigo? Eu tenho a possibilidade de ler mais de uma vez por ano, amém? Graças a Deus. Claro que isso traz mais juízo para mim. Isso não é algo para me orgulhar, não. Amém, irmãos? Você está comigo? Mas por que você está falando isso? Porque quando você faz leituras aceleradas da Bíblia toda, você pega uma coisa que às vezes a leitura muito espaçada não te dá, que é a percepção de uma mente por trás da história toda. Você está comigo, irmãos? Porque quando você lê, por exemplo, um livro histórico e depois vai ler o livro de Salmos, você não consegue achar conexão. Um livro poético, né? Você vai ler um livro profético. Se você conhece bem os livros de Reis e Crônicas, tudo bem. Mas se você não conhece, você não vai achar conexão nenhuma. Amém, irmãos? Aí lê os evangelhos e lê um texto do Novo e do Velho Testamento. Mas quando você lê rápido assim, mesmo, direto, você... tem uma mente por trás aqui. A coisa está começando a encaixar. Você está comigo, irmãos? E é maravilhoso isso. E fazendo isso já há algum tempo, todos os anos, alguma coisa tem chegado para mim, uma percepção, e esse texto me fez ver isso.
São as duas necessidades básicas humanas. Amém, irmãos? Deus nos fez com duas necessidades. Alô? Deus não fez você com tudo que você precisa. Deus fez você precisando de pelo menos duas coisas. Alô? Está me amando ainda? Qual é a primeira coisa? Bom, Deus é a fonte do homem. Amém, irmãos? Deus é a razão da existência do homem. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios: quem nos capacita é Deus. Tudo o que você tem, tudo o que você é, tudo o que você consegue, você só é, tem e consegue porque Deus quis que você tivesse, fosse e conseguisse. Amém, irmãos? Pastor, está virando meio calvinista isso aí. Não, não é não, é Bíblia. Alô? Amém, irmãos? Cuidado com essa teologia coach, irmão, ela é do inferno. A gente prega a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém? Qualquer coisa, Joselito arruma depois. Em Goiânia eu falo com mais cuidadoso, com mais cuidado. Você está comigo, irmãos? Deus nos fez com duas necessidades. A primeira, óbvia, é o próprio Deus. Ele é a nossa fonte, Ele é a causa da nossa existência. O sábio Salomão diz que Deus plantou a eternidade em nossos corações. O apóstolo Paulo disse que Deus nos criou para que tateando os buscasse e encontrássemos. Amém, irmãos? Isso está em nós. Nós temos uma necessidade. Eu vou me dar bem com esse negócio aqui. Nós temos uma necessidade da vida com Deus, da relação com Deus, em todas as eras, irmãos. O homem buscou o eterno. E eu fico pensando naqueles que, porque não acharam o caminho para buscar, porque só existe um caminho para encontrar, amém, irmãos? Acabam preferindo concluir que não existe Deus. Irmão, já imaginou se for verdade que não existe Deus? Olha que desespero pensar o seguinte: pensa que o planeta Terra, que é um planeta nanico, amém? Eu de vez em quando eu fico fazendo essa conta, eu fico pensando assim, como a gente é no sistema de metros, né? Pensando em espaço e matéria, como a gente é pequeno, não é? Porque eu não sei se você já olhou o mapa, a distância de Goiânia e Brasília é muito ridícula no mapa, né? Não dá um dedo de distância no mapa. De carro é quase 3 horas para chegar aqui. Se eu viesse a pé, pelo amor de Deus, eu ia durar o dia todo para chegar aqui. Mas olhando para o planeta Terra, para o universo, para o Sol, a gente é muito pequeno, amém, irmãos? Só que se não tiver Deus, a gente está sozinho nesse negócio gigante. Isso é desesperador. É assombroso uma ideia dessa. Você está comigo, irmãos? Deus é a nossa fonte e nós precisamos de Deus. Existe no coração de todo homem um clamor por Deus. Mas Deus aqui mostra que existe um clamor dentro de nós por comunidade, por comunhão com alguém. Deus olhou para o homem com o qual Ele mesmo tinha plena comunhão e disse que não está bom. Não está bom orar sozinho em casa. Não está bom viver uma vida plena com Deus. Não está bom. É preciso viver uma vida plena com Deus e com o outro. Deus reconhece que você precisa do outro. Existe em você uma necessidade. Você precisa do outro. Claro que o primeiro outro que Deus criou foi o casamento, amém, irmãos? Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai olhar para a lei e a gente olha para todo o desenvolvimento da Bíblia, você vai ver. Aliás, abra comigo aí, por favor, Marcos. Marcos. Esse texto é muito interessante, capítulo 12. A partir do versículo 28, a mesma passagem, ela está também em Mateus 22. E eu vou citar algumas coisas que tem em Mateus e que não tem em Marcos, mas eu gosto mais do texto de Marcos aqui, amém, irmãos? Então, Jesus havia acabado de desmascarar a doutrina dos saduceus que diziam que não havia ressurreição. Jesus deixou eles sem pai nem mãe, amém? E aí os fariseus falaram, pegar os saduceus, vamos lá, que agora a gente pega ele. Porque a gente não é saduceu, a gente é fariseu, a gente
A gente conhece a lei mesmo. Você está comigo? E aí um dos mestres da lei, versículo 28 de Marcos 12, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? O mestre da lei, que com aproximadamente 13 anos ele já tinha decorado toda a Torá, todo o Pentateuco. Esse cara que fez essa pergunta aqui para Jesus, com 13 anos ele sabia citar de cor, de Gênesis a Deuteronômio, irmãos. E com aproximadamente 16 anos ele já estava de cor, de Gênesis a Malaquias. Amém? Sabia de Bíblia esse cara aqui. E então ele pergunta para Jesus: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este. Qual? Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Amém? E em Mateus, ele diz assim: e o segundo, semelhante a este. Amém, irmãos? É segundo, mas é semelhante. Aqui em Marcos diz: e o segundo é este: ame o quê? Ao próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Mateus também faz um acréscimo aqui que Marcos não faz. Mateus diz: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa palavra depende, no grego aqui, é literalmente, nestes dois mandamentos, estão como que pendurados. Imagina, isso aqui é um suporte, amém, irmãos? E você pega uma corda e bota na ponta da corda os profetas, na outra ponta da corda a lei. Então você pendura sobre esses dois mandamentos. É disso que Jesus está falando aqui, ok? Desses dois mandamentos sustentam tudo o que Moisés e todos os outros profetas falaram. Todos eles dependem do quê? Amará ao Senhor teu Deus e amará o seu próximo. Toda a lei e os profetas se resumem em amará a Deus e amará o teu próximo. Duas necessidades humanas. Alô? O divino e o próximo. Você está comigo? E eu acho interessante, porque quando Marcos destaca o fato de que ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor, o seu Deus é único. É importante entender isso, irmãos, porque o que ele está falando de amor a Deus não pode ser comparado com nenhum tipo de amor que você pode ter. Porque a ideia aqui é de que você não pode ter nada que esteja no lugar de Deus. Ele é o único Deus. Sim, tem a ver com idolatria. Deus deu muitos alertas para o povo do Velho Testamento a respeito do perigo de adorar outros deuses. Amém, irmãos? Então o mandamento diz: Ele é o único. Ele não é o maior. Ele não é o nosso. Ele é o único Deus. E o amor tributado a Deus é esse amor de colocar Deus em um lugar que ninguém pode estar. Nada pode substituir Deus. Amém, irmãos? Você está comigo? Eu tenho duas filhas. Eu as amo absurdamente. Eu não sei dizer quem eu amo mais. Você está comigo, irmãos? Agora, se eu for entrar na competição do sentimento que eu tenho por Deus, por Virgínia, por Ana Luísa, por Isabela, pelo meu pai, para minha mãe, eu posso fazer uma escala. Deus não pode entrar nessa escala, porque Deus é algo diferente. E aqui sim existe uma revelação nas Escrituras a respeito de Deus ser Pai, e devemos abraçar essa revelação, mas essa não é a única revelação sobre Deus. Deus é nosso Deus, é nosso Senhor, é nosso dono, é nosso soberano, é aquele a quem adoramos, é aquele de quem dependemos, é aquele por quem vivemos. Ele é o único Deus. Ele é o centro da existência. Ele é a razão da existência. Amém, irmãos? Então você deve amar a Deus Aí ele diz uma coisa interessante: ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. Como assim? Espírito, alma e corpo, é isso que ele está falando? É, claro que é.
Então quer dizer que o que você pensa deve passar pelo filtro de amor a Deus. E o que você age tem que passar no filtro de Deus é único. Você está entendendo, irmãos? Eu estou fazendo isso, entendendo que Deus é o único, Ele é o Senhor. Você está comigo? E então ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí lá vem a teologia coach. Olha, irmão, é para amar o próximo como a ti mesmo. Então se você não se amar, você nem consegue. Mentira. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não. Ama o próximo como a ti mesmo é literalmente amar o próximo como se o próximo fosse você. É isso que o texto está dizendo. Eu fiz a exegese, irmão, acredita em mim. Eu olhei no grego. E olhei no hebraico e levítico também. É olhar para o outro e dizer, olhar para a falha do outro, como você olha com misericórdia para a sua falha. É olhar para o outro e pensar para o outro o perdão que você espera para o seu pecado. Como se ele, cheio de falhas e defeitos, fosse você. Alô? Você está me amando ainda, irmão? Ama o outro como se ele fosse você. Alô? E Jesus resume esses dois mandamentos em Mateus, do capítulo 7, quando ele diz: tudo o que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós a eles, porque essa é a lei e os profetas. Aqui ele diz que dos dois mandamentos tem toda a lei e os profetas. Você está comigo, irmãos? Então, o que eu espero que alguém me dê? É isso que eu dou. Amar ao próximo como a si mesmo. Você está comigo, irmãos? Eu queria te mostrar outros textos, mas eu quero comentar algumas coisas aqui, e eu vou ficar só nisso, irmãos. Mas por favor, entenda isso aqui. O que Deus ganha com você amando a Deus? Alô? Você está comigo? Vou te dizer o que Deus ganha com você amando a Deus. Nada. Alô? Seu amor por Deus não melhora a vida dele em nada. Deus não se sente mais querido porque você o ama. Aí eu estava meio triste, mas meu filho disse que me ama. Eu vou dormir bem. Não rola com Deus, não. Deus dorme. Aliás, Deus não dorme, o guarda de Israel. Se você diz que ama ou não ama, irmão. Aliás, o jovem Eliú diz isso para Jó. Jó estava chegando, olha, eu vivo todo correto, e está aí, eu estou todo ferrado, não tem justiça no mundo. Aí Eliú diz para Jó: Jó, tu está achando que o teu pecado prejudica a Deus? Ou tu está achando que a tua justiça ajuda Deus? Não, Jó, teu pecado só ferra a tua vida. Alô? Você me ama ainda, Jó? Irmão, Deus não ganha nada com seu amor por Ele. E na nova aliança, na cruz, Ele faz algo muito mais absurdo, porque a lei trouxe essa revelação das duas necessidades como um mandamento, mas a cruz faz o algo absurdo do amor eterno de Deus nos invadir, nos preencher e nos transformar. Eu não amo por mandamento, agora eu amo por natureza. Oh, aleluia! Ele mudou a minha natureza, o amor me transformou, o amor me alcançou, o amor morreu por mim, o amor me livrou do pecado, o amor me santificou, o amor me justificou, o amor me invadiu na pessoa do Espírito Santo e me capacita, me fortalece. Oh, aleluia! Só que, se você ler a Bíblia, você vai ver várias vezes a Bíblia dizendo assim, ó: amai o outro como Deus em Cristo te amou. Ou seja, a ideia de Deus é que na nossa relação de amor, a gente lida com o outro
como Deus lida com a gente. Deus não está interessado em você amá-lo. Deus te ama. E Ele não te ama por causa do certo ou do errado que você faz. Ele te ama por causa de quem Ele é. E Ele nos chama a amar o próximo do mesmo jeito. Não é para amar o outro baseado no que o outro faz. Nem se o outro te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Alô? Você está comigo, irmãos? E Deus queria mesmo, irmãos, que a gente tivesse essa interação. E Deus entendeu, ou Deus planejou, que para que a gente cresça, a gente precisa mesmo um dos outros. Inclusive do atrito que isso causa. Porque a Bíblia diz que nós só crescemos de acordo com a cooperação, estando em Cristo, necessidade 1, amém, irmãos? Mas de acordo com a justa cooperação de cada parte. Eu não cresço só estando em Cristo, eu cresço em Cristo, de acordo com a justa cooperação de cada parte. Só que quando eu vou cooperar com o outro, eu vou descobrir coisas que eu não queria, que eu não gostava, que não é o meu jeito. Alô? E Deus sabia que isso ia rolar. Sabe, o Salomão já dizia, pastor Joselito leu ontem, como ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu irmão. Alô? E veja, o primeiro exemplo dessa unidade, dessa necessidade da humanidade ter outro, é o casamento. Eu tenho dito uma coisa para as pessoas, irmãos, e eu sei que isso não vai aparecer nos encontros de casais. Mas as pessoas, normalmente elas casam por causa da ideia romântica de unidade. Amém, irmãos? Eles se enamoraram, eles se apaixonaram. Ele achou ela atraente, ela achou ele acessível. Cheiroso, pelo menos. Se enamoraram. E querem casar porque eles querem companhia. Eles querem dividir a vida. E o casamento tem um lado romântico e tem um lado de parceria da vida. Mas tem um lado que ninguém fala no púlpito, eu vou ser o primeiro a falar isso para você. Nada na vida vai te fazer mais raiva do que o casamento. Estou nem olhando para ela ali, irmão. Que é para não ter raiva. Você está me amando ainda? Outro dia eu vi um cara colocar na internet. Casamento é viver o tempo todo com o seu juiz mais criterioso. Olha que coisa. Mas a gente não percebe o quanto nenhuma outra relação é capaz de nos aperfeiçoar. Se a gente decide lutar por isso, a gente vai ter que melhorar, senão a gente não aguenta. E não percebe como isso nos faz pessoas melhores. Porque ninguém consegue melhorar sozinho. Está me amando ainda? Agora, eu queria, por favor, que você colocasse aí, querido, Efésios capítulo 5, versículo 18. Eu já estourei o tempo, Lito, me perdoa. Quando você for em Brasília, deixa você pregar. Quando você for em Goiânia, deixa você pregar mais do que o horário. Mas eu vou encerrar com esse versículo aqui, irmãos. Efésios 5, 18. Você pode ler? 1, 2, 3, já. Próximo. Me diga uma coisa, como é que eu fico cheio do Espírito segundo esse texto? Como é que eu fico cheio do Espírito, gente? Com como? A gente acha que esse texto fala apenas o seguinte:
Se quiser ficar cheio do Espírito, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas tem uma conjunção que ninguém percebe. Entre vós. Ninguém fica pleno do Espírito sozinho. Não, eu me basto orando na minha casa. Não, não se basta. Falando entre vocês. Com salmos, hinos e cânticos. O versículo, irmão, desse está em Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com salmos, hinos e cânticos espirituais. Alô? Tinha uma canção, eu vou encerrar com isso, que cantávamos. Aliás, uma coisa que você não vê mais nos cancioneiros, irmãos. A gente tinha tantas canções de comunhão nas igrejas. Não tem mais isso. É só eu e Deus. E às vezes é só eu. Eu tenho, eu posso, eu consigo, eu vou, nada vai me parar. Deus nem entra na música. Mas havia uma canção que eu cantava quando era criança, que era assim, ó: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Nunca vai deixar de precisar, irmão. Você nunca vai se bastar.